bem-vindos à igreja física, à igreja remota. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesse momento. Opa! Pronto? Oi. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, tanto a igreja física como a igreja remota. Que sejamos todos agraciados com a paz do Senhor Jesus. Então, nesse momento, nós vamos cantar um hino todo especial. Eu gostaria de ouvir aqui, remotamente, a voz dos irmãos cantando aí, pelo menos pela linguagem labial. Pode abrir os seus vídeos, deixa o microfone fechado e daqui eu vou ler a leitura labial de cada um de vocês, tá bom? Vamos cantar Unidos pela Palavra. Cantemos bem animados, com toda a força dos pulmões, com toda a força das nossas cordas vocálicas, porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que deve ser honrado nesta hora. Espírito
amém. Do jeito que você está, do jeito que você está aí, eu vou pedir que você fique em pé nesse momento para juntos dirigirmos em oração até o trono do Senhor. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Soberano Senhor, Deus que habita no mais altos céus, Deus que habita aqui conosco também, nessa hora tão sublime, na qual nos reunimos, tanto de forma física como remota, mas estamos todos unidos pela palavra. E na certeza de que nesta hora o Teu nome será honrado, o Teu nome será bendito e o Teu nome será glorificado no nosso meio. Nós te suplicamos, Senhor, que a presença do Teu Espírito seja contundente com a nossa igreja nesse momento e que estejamos agraciados com os propósitos do Senhor em nossas vidas. Por favor, Deus, esteja com a irmã Daniele, que nesta hora vai dividir o pão espiritual, e nós te suplicamos que nesta hora retira-se a mulher e o teu Espírito fale à tua igreja. Por favor, Deus, nos dê a tua bênção nesta hora, é o que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. A mensageira de hoje, a irmã Daniele, ela é servidora da divisão sul-americana. É contigo, irmã, que Deus te abençoe nesta hora e fale à igreja nesse momento. Boa noite, gente. Boa noite aos que estão aqui e aos que estão em casa. Enquanto eu arrumo aqui, eu vou falando. Eu queria agradecer a Igreja da Candangolândia, Queria agradecer a Igreja da Candangolândia pelo convite. E de antemão também já queria pedir desculpas e se acontecer alguma coisa. É a minha primeira vez de pregar, então eu sou nova nisso. Então, assim, caso aconteça, fale alguma coisa, ou fale de forma errada, ou fale rápido demais, ou baixo demais, eu peço que vocês me perdoem. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo dia que tivemos, pela semana que está se iniciando. De uma maneira especial, eu peço que o Senhor me ilumine, que o Senhor fale por mim, mas também que o Senhor fale aos corações, abra, Senhor, os corações que vão receber a palavra aqui hoje. Que o Senhor possa estar conosco durante essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Eu vou falar sobre a palavra, por isso que até que eu pedi para a gente poder cantar a música sobre a palavra. Eu vou falar sobre o poder da língua e o poder da palavra. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é o que é? O que é que tem poder sobre tanto na vida quanto na nossa morte? Alguém sabe? Alguém poderia chutar? Não precisa estar certo. Tem poder na vida e na morte. A palavra não, quase. A língua, é a língua, isso mesmo. Eu queria que vocês abrissem em Provérbios 18, 21. Aqui também. Provérbios 18, 21 fala assim. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Já perceberam que a língua é um órgão tão pequeno, mas que ela tem um poder tão grande? A Bíblia fala que quem a ama, já outras versões outras versões falam assim, quem a ama comerá do seu fruto. E sim, comerá do seu fruto tanto para o bem quanto para o mal.
Quantas vezes nós ferimos alguém, ou quantas vezes estimulamos alguém por aquilo que dissemos, por aquilo que falamos? Eu estou lendo um livro que o nome dele é A Dama, o Seu Amado e o Seu Senhor, esse livro aqui. E é um livro de relacionamento, mas eu comecei a utilizar ele para a minha vida. Não só de relacionamento, mas para a minha vida pessoal, com tantos outros relacionamentos que temos. E o interessante é que a quarentena deixou a gente bem reflexivo. E comigo não foi diferente. Eu também fiquei bem reflexiva com várias coisas, e eu li alguns livros que me deixaram mais reflexiva e me fizeram pensar tanta coisa que eu preciso mudar, tanta coisa que o meu caráter é falho, que eu preciso mudar. E, além dos livros, eu também assisti vários vídeos no YouTube, eu acho que todo mundo, não foi só eu. E aí teve um sábado que eu estava assistindo a pregação do pastor Bulhon, e me chamou a atenção uma história que eu queria compartilhar com vocês. Como ele foi pregar em uma igreja, e como sempre, as pessoas sempre param para falar com ele no final do culto. E depois de um culto, uma menina parou para falar com ele, e a história dessa moça me impressionou muito. Ela contou a história para ele que quando ela era pequena, os pais dela morreram, e depois os pais dela morreram, então ela foi viver com a avó dela. Aos 13 anos, a avó dela também morreu. E uma vizinha, por algum motivo, acho que queria ficar com a casa da avó dela, foi morar na casa da avó dela para cuidar dela. Na verdade, cuidar entre aspas, né? Só para ficar na casa mesmo. Então, o marido da vizinha começou a abusar dela, e daí ela falou: já que minha vida tá horrível, eu não vou ficar mais aqui, vou para a rua, já que tá ruim mesmo. E daí ela foi para a rua, e na rua não foi tão simples assim. Ela também foi bem judiada. E para evitar, né, de ficar pensando coisas, ela usou drogas, ela virou alcoolista, que alcoolista, um parênteses, é a nova versão, é o novo modos corretos de falar da pessoa que é alcoólatra. Eu não sabia disso e eu aprendi isso e estou passando para vocês também. Alcoolista. E daí usava droga e ela se prostituía para poder sobreviver. E eu não lembro, hoje eu até tentei voltar na pregação para poder ver como ela tinha sido convidada para ir para a igreja. Eu não achei a pregação de novo. Mas eu me recordo que ou foi por um livro ou foi por um folheto. Então ela foi para a igreja, e lá o pastor pregou e tal, e no final ela falou com o pastor, e o pastor falou assim: olha, eu não tenho como mensurar o que você está passando, mas eu sei que Deus pode aliviar o seu sofrimento. E ela saiu. E depois de 5 anos, o pastor voltou na igreja, e uma jovem, depois que ele pregou, a mesma jovem foi falar com ele. E nisso, ela perguntou para ele: pastor, você lembra de mim? Obviamente ele falou que não. Mas com o tempo, aí ela foi recontar a história. Ele falou: claro, eu lembro, uma história foi bem chamativa para mim. E ela falou: naquela noite eu tive 2 opções. Ou voltar para a minha vida normal, de sofrimento, ou fazer o que o Senhor tinha falado, porque ele falou para ela assim. Ele falou para ela que não sabia, mas que Deus podia mudar a vida dela. Que não conseguia mensurar, mas que Deus podia mudar. Então ou ela podia voltar para a vida dela de sofrimento, ou então ela podia pagar para ver se realmente se Deus poderia mudar a vida dela. E ela escolheu a segunda opção. E então ela contou a decisão que mudou por completo a vida dela. E ela começou a frequentar os cultos, ela começou a ir procurar o da igreja, então o jovem se interessou por ela e ela casou com ele. Eles tiveram uma filha. Mas vocês podem estar me perguntando: ai, Dani, mas o que tem a ver o seu sermão com isso?
A questão é, o que eu quero que vocês foquem não é no sofrimento dela, eu quero que vocês foquem na escolha que ela teve. E é o que eu fiquei pensando quando eu comecei a ler os livros. Eu fiquei pensando da seguinte forma: qual é a decisão que eu estou tomando para poder ser influência positiva na vida de alguém? O que está me fazendo ser assim? Porque nota-se que o pastor, se ele não tivesse falado da forma como ele falou, o rumo da vida dela poderia ter sido totalmente diferente. Ela poderia ter voltado para a vida dela de sofrimento. E é isso que eu quero que a gente foque. Esse livro que eu falei, ele me ajudou muito a pensar nisso. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Tiago 3, 5 a 12. Tiago 3, 5 a 12. Eu vou ler. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de aves, de répteis e de seres marinhos tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao nome do Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui. Mais uma vez, a gente consegue ver como a língua tem o poder de influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Ellen White fala que a educação da língua deve começar conosco pessoalmente. Não devemos falar mal de homem algum. Se mantivermos a língua sob controle, não sofreremos. Se cuidarmos daquilo da nossa língua, ou estamos evitando um sofrimento, ou evitar um sofrimento que já ocorreu, ou um sofrimento que pode ser. Uma pessoa certa vez disse: o grande homem não é aquele que vence a guerra, mas é aquele que domina a si mesmo. Sem Jesus e sem o Espírito Santo, ninguém consegue dominar a língua. Eu tenho essa noção por mim mesma, porque eu sou meio tagarela, mas, né, amiga? Mas a gente precisa dominar. E com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue falar coisas para a honra e a glória de Deus. Vamos abrir em Eclesiastes 8:5. É a parte final do texto. A parte final. Eclesiastes 8:5. A parte final fala assim. Espera que eu tô lendo errado. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. É
por isso que a gente tem que pedir ajuda pelo Espírito Santo. Porque a gente não sabe, a gente vai falar na hora errada, a gente vai falar a coisa errada na hora errada. E o Espírito Santo, ele consegue alterar isso na gente, ele consegue impressionar o nosso coração. Quantas vezes a gente já ouviu histórias de gente que estava preparando uma coisa para falar e do nada dá uma reviravolta e fala outra coisa totalmente diferente. Mas é pela influência do Espírito Santo, porque ele consegue mudar ele consegue frear a nossa língua e mudar o que a gente pensa. É certo que às vezes a língua funciona mais rápido do que os nossos pensamentos. Por isso temos que colocar os nossos pensamentos e as palavras na mão de Cristo para termos vitória. Vamos abrir Tiago no capítulo 1, versículo 26. Tiago 1, 26. Tiago 1, 26 fala assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu coração, a sua religião é vã. Hoje eu oro muito pelo Espírito, eu oro muito que Deus derrame o Espírito Santo sobre a minha vida e a vida das pessoas que eu amo. Eu escutei uma pregação lá na divisão que o pastor falava que a gente precisa orar diariamente pelo derramamento do Espírito Santo, porque no final dos tempos, algumas pessoas na mesma casa aquelas pessoas que pedem, vão realmente receber o Espírito Santo e a pessoa do lado não vai ter entendimento. Então a gente precisa realmente pedir o derramamento do Espírito Santo para ter consciência, para serem influenciados pelo Espírito. E quem não quer, ser influenciado para o bem e para alguém? Todos nós, eu tenho certeza que todos nós aqui. O livro que eu estou lendo, esse livro, A Dama, o Seu Amado e o Seu Senhor, ele é muito voltado para mulheres. E eu vou pedir licença para vocês que estão em casa e para vocês, homens que estão aqui, para falar um pouquinho que nós mulheres temos uma força poderosa sobre a palavra. O livro diz que a voz feminina é poderosa e a pessoa que estiver ao nosso lado poderá avançar ou poderá ser destruída. Isso eu aplico também para os homens. Tanto a forma que a gente fala, tanto os companheiros, os amigos, os familiares e os colegas de trabalho podem ser tanto estimulados ou podem ser destruídos, como a forma que falamos com eles e a forma que falamos deles. Agora me diz, a língua, como um órgão tão pequenininho, pode destruir relacionamentos, pode arruinar oportunidades, prejudicar crianças, aleijar mulheres e debilitar homens. Mais pessoas são feridas com a língua descontrolada do que por qualquer outra arma de fogo. Você já parou para pensar o que aconteceria se a gente falasse tudo o que pensássemos? Socorro, Deus! Porque, gente, graças a Deus Deus, com tanto pecado que a gente tem, ainda Deus consegue frear a nossa língua, porque muita coisa ia ser prejudicial, muita coisa. Muita família ia ser mais destruída do que a gente tem. E antes de abrirmos a boca, devemos pensar no efeito que ela pode causar. Talvez não seja possível retratar. Nem sempre o sinto muito é suficiente. Eu digo por mim. Eu já feri muita gente que eu amo demais com as palavras e como eu me arrependo disso. E quando eu preparo um sermão, eu falei que é a primeira vez que eu preguei, tá? Mas em uma igreja. Mas eu já falei com a minha equipe de trabalho. E lá eu já preguei. Aí eu já preguei algumas vezes. E sempre que eu prego, eu penso primeiro o que eu preciso ouvir. Afinal, o ouvido que... Uma amiga, até minha amiga que está assistindo, ela fala isso para mim. Afinal, o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu ouvido.
Então, eu sempre falo, quando eu falo para mim. Mas o que eu pergunto para vocês? O que a gente vai escolher hoje? Assim como a menina da história, nós também temos a chance de escolher se vamos destruir relacionamentos, se vamos destruir sonhos, planos, ou se vamos construir com o crescimento de alguém. Vamos ler Colossenses 4, 6. Um pouquinho depois de Tiago, ou um pouquinho antes. Aqui fala, Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada pessoa. Ellen White fala que devemos fazer 3 perguntas antes de falar alguma coisa, antes de proferir alguma palavra. Se o que vamos falar é verdadeiro, se o que vamos falar é bondoso e se o que vamos falar é necessário. Se alguma resposta dessa for não, ganharemos muito mais se permanecermos em silêncio. Ellen White ainda escreveu que palavras duras atingem o coração através do ouvido, desprendendo as paixões da alma e tentando homens e mulheres a quebrar os mandamentos de Deus. Palavras são como sementes plantadas. Um dia, mais cedo ou mais tarde, teremos que colher o que plantamos com a língua. Provérbios 18, 21, que foi o primeiro que a gente leu, fala, o que ele quis dizer foi: o que vamos dizer pode salvar ou destruir vidas. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. Salomão, o sábio Salomão, no Provérbios 16, 24, vamos abrir para ler? Provérbios 16, 24. Fala assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. E volta só mais um capítulo no Provérbios 15, 4. Fala assim: a língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Querido irmão, que está aqui na nave e que está também aí na internet. Ellen White diz que sobre todas as circunstâncias, quaisquer, se a gente quiser realmente assentar no céu com Cristo, as palavras que usaremos não serão carregadas com bala que ferem corações. Se dominarmos a nossa língua, pelas palavras que pronunciamos, mostram as palavras que a gente fala mostram o que a gente carrega no coração. Se Cristo realmente reinar no nosso coração, a gente vai conseguir revelar pelas palavras a pureza, a formosura, a fragrância e um caráter moldado e modelado pela vontade de Cristo. Mas, além de tudo que eu estou falando, eu queria trazer um contraponto. Que é bem rapidinho esse contraponto. Que sempre vai ter gente que vai falar pra gente, que vai diminuir a gente. Sempre, na nossa caminhada aqui da Terra, sempre vai ter gente que vai falar sobre isso. E que vai fazer a gente sofrer. Mas o Espírito Santo, ele também consegue nos blindar, para que não sejamos abatidos com as duras palavras que escutaremos no caminho para o céu. Ele estará conosco durante a nossa caminhada, que teremos que trilhar enquanto Jesus não volta. Eu quero que se lembre quando alguém te ferir. Eu quero que se lembre que Deus nos faz capaz, Deus nos dá força e Deus nos torna pessoas especiais e sempre devemos lembrar que somos herdeiros da coroa e filhos de Cristo.
A Abigail é minha amiga. E ela sempre me fala uma palavra de carinho quando eu preciso. Às vezes a gente quase nunca conversa, mas quando a gente conversa, ela sempre tem uma palavra de carinho e eu tenho um apreço muito grande por ela. E ela vai cantar uma música de oração. E eu queria que vocês meditassem no que ela vai falar. Boa noite. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer todo mal. Esse mal que me afasta de ti. E quem me faz passar tantas noites sem dormir. Me devolve o sono, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz.
concede a paz. Me concede a paz. Amém. Obrigada, Biga. E Deus concede a paz mesmo pra gente. Mesmo que tenhamos falado coisas para outras pessoas que a gente se arrepende, pede paz para Deus. Ele já me deu essa paz quando eu fiz isso. E que Deus ilumine a gente. Que o Santo Espírito nos dê entendimento. Acima de tudo, nos dê sabedoria. E o tempo e o modo, assim como Eclesiastes fala. Que possamos sempre sermos instrumentos nas mãos de Deus, aonde quer que estivemos. Vamos orar, eu peço até licença para ler a oração que eu vou fazer, de um livro que eu também falei, é Como Domar a Língua. Não, eu não falei dele, desculpa, que eu li, que eu estava lendo sobre esse assunto, e daí eu acabei, e eu gostei muito, muito da oração, e eu queria concluir o nosso culto com essa oração. A gente pode orar? Vamos levantar para orar? Oremos. Senhor, venho pedir sabedoria, domínio próprio e paciência. Queremos olhar para as pessoas com olhos de amor, compreensão, mansidão e prudência, vendo o bem em cada pessoa. Guarda a nossa língua de toda a maldade para que não ofendemos os que estiverem em contato conosco. E para isso, Senhor, nos ensine o que devemos dizer e como devemos pronunciar as palavras, a fim de animar os que estão cansados e sem esperança de uma vida melhor. Afasta de nós a falsidade, a mentira, e ensina-nos a ser corretos e sermos verdadeiros. Que sejamos tão bondosos e alegres que todos quantos se achegarem a nós possa sentir a Tua presença e que através do nosso viver possamos revelar o Teu amor em nós. Te agradecemos pela vida, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pela falta que cometemos. Em nome de Jesus, amém. Queria falar boa noite a todos que estão aqui, obrigada por terem vindo, e boa noite a todos que nos assistiram. As minhas amigas assistiram, queria dar um oi para elas, obrigada pela companhia, e obrigada, Biga, por ter vindo também cantar. Boa noite, gente, boa semana para vocês. Tem que dar uma risadinha de... Feliz semana. Obrigado, Dani, pela mensagem. Que Deus abençoe. Nós aqui agradecemos a irmã Daniele, agradecemos também a Abigail, né? Pela música, foi muito lindo. E agradecemos também os irmãos que estão em casa aí. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Agora sim, vocês poderão abrir aí os áudios dos seus microfones. As amigas da irmã Daniele, dê um oi aí para ela. Adeus, irmãos do Zoom. Boa noite para vocês. Agora está aberto para que todos possam dar uma boa noite.